Olá, a graça, a paz, a misericórdia e o amor de Deus seja conosco nesse tempo tão especial, onde deixamos para trás o mês de maio, mês da família, onde empenhamos nossas orações, nosso cuidado especial às nossas famílias e continuamos agora caminhando, né? Nesse ano de 2021, um ano ainda tão cheio de restrições, né, devido a essa pandemia, com tantos momentos difíceis de enfrentarmos, na verdade. Mas eu quero trazer a você aquele versículo lá de Lamentações 3:21 que diz assim: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, que nós possamos encontrar esperança na palavra de Deus, que nós possamos juntas, nesse tempo que vamos passar, alimentarmos umas às outras e podermos continuar caminhando segundo a vontade dele. Eu me chamo Lenice e trago aqui da Igreja Batista em Varpa um grande abraço, juntamente com a nossa querida presidente, irmãzina Keila, minha especial amiga, a todas as mulheres da Associação Batista Leta do Brasil, a todas as igrejas e também de uma forma especial a você que está agora junto conosco neste tempo de meditação na Palavra de Deus. Nós vamos conversar um pouco sobre nós, mulheres. A Palavra de Deus nos ensina lá em Provérbios 14:1, parte A do versículo, que a mulher sábia constrói, edifica a sua casa. E eu queria pensar um pouquinho com você sobre as palavras desta parte do versículo. Lá diz, a mulher. É tão maravilhoso que Deus, na sua infinita misericórdia, no seu infinito amor, Ele fez a mulher e Ele já fez a cada uma de nós com um ministério específico. Você sabia? Lá em Gênesis 2:18 ele diz assim: e far-lhe-ei uma auxiliadora, uma adjutora, alguém que lhe auxilie, que socorra, alguém que o ajude, que lhe faça companhia. Então, o nosso primeiro plano, né? O primeiro plano de Deus para cada uma de nós mulheres, né? O plano para o qual nós fomos criadas foi para auxiliar, para socorrer, ajudar e fazer companhia. Nossa, quanta coisa, né? Na nossa formação, né, de cada uma de nós. Todas nós mulheres já nascemos com esse ministério. A segunda palavrinha diz a mulher sábia. Bom, sábia significa conhecimento e com entendimento. E quando você tem o conhecimento e você tem o entendimento e você consegue aplicar isso no seu dia a dia, você se torna sábia. E é muito incrível porque a palavra de Deus nos diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então nós sabemos que quanto mais nós nos aproximarmos de Deus, quanto mais nós conhecermos ao Senhor, quanto mais nos dedicarmos a Deus, mais sábia podemos nos tornar, porque nós vamos adquirindo conhecimento e nós vamos tendo entendimento desse conhecimento e aí vamos aplicando isso, né, através da nossa vida, no nosso dia a dia. E isso é tão especial, porque o versículo continua dizendo que a mulher sábia edifica. A palavra edificar quer dizer constrói, levanta, né? Ergue, sabe? Reúne partes de uma engrenagem, né? Tudo isso a gente consegue achar lá no dicionário quando a gente vai procurar a palavra edificar, né? Então, edificar, construir, sustentar, levantar, juntar partes, faz parte também desse ministério para o qual nós mulheres fomos criadas. E quanto mais nós exercitarmos esse processo de edificação com sabedoria que vem do Senhor, mais felizes seremos, mais completas seremos. E por último diz, a mulher sábia edifica a sua casa. E aqui, meus amados, eu quero deixar com vocês a casa de algumas possibilidades.
Eu acho muito lindo uma ilustração que eles fazem quando falam do casamento, né? Que os nossos maridos são os nossos telhados e nós mulheres somos as paredes de uma casa, como paredes de uma casa, né? E qual é a função da parede? É dar sustento ao telhado, é envolver, é proteger, é cuidar. Então, nós mulheres, quando somos sábias, nós edificamos o nosso lar, o nosso ambiente de trabalho, o nosso ambiente na igreja, nós edificamos tudo aquilo que nos cerca. Também edificamos o nosso interior, a nossa alma, o nosso espírito, e também temos que cuidar do nosso corpo. Então, a mulher sábia, lá de Provérbios 14:1, ela edifica a sua casa. E como edificar? Né? O que fazer para melhor edificar? Aí, minhas irmãs queridas, eu vejo um grande desafio, né, de continuarmos orando, estudando e nos aprofundando na palavra de Deus. E eu tenho buscado aprender com as grandes mulheres da Bíblia, porque com elas nós temos, sabe, algumas diretrizes, alguns fundamentos importantes que nos auxiliam a ter esse conhecimento com entendimento, né? E eu queria falar aqui então de algumas mulheres especiais da palavra de Deus, né? Então, nós podemos aprender, por exemplo, com Eva. Sim, Eva, que soube seguir em frente e aceitar o perdão de Deus, mesmo sendo a primeira pessoa a pecar. Você já pensou nisso? Você tem deixado o Senhor te perdoar? Você tem se perdoado? Pois Eva conseguiu se deixar perdoar. A esposa de Noé, você já se colocou no lugar da esposa de Noé? Ela acreditou e apoiou Noé mesmo quando ninguém acreditava, quando aquilo tudo parecia muito estranho, mas ela foi fiel auxiliadora em todo o tempo, até se cumprir tudo aquilo que o Senhor disse. Como Sara, sabe, Sara me ensina algumas coisas. Ela duvidou da palavra de Deus, que ela seria a mãe de uma grande nação, mas depois ela se arrependeu e aí Deus cumpriu nela o propósito para o qual ela foi chamada. Então, arrepender-se quer dizer mudar de pensamento e de atitude. Então, isso pode modificar toda a nossa história. Aprender com Rebeca, que aceitou a vontade de Deus sobre a sua vida sem hesitar. Aprender com Raabe, que se arrependeu da sua vida de pecado, se deixou ser usada por Deus e ajudando numa das maiores vitórias de Deus, né, do povo de Deus, lá na Batalha de Jericó. Com Ruth, ai, como eu aprendo com Ruth, que deixando para trás o seu povo, a sua terra, ela passa a seguir o povo de Deus e mostrou como Deus se preocupa, né, com os seus filhos e desejam que ele viva lindas histórias. Deus, ele tem um carinho especial para cada uma de nós e ele quer, né, que nós vivamos histórias segundo o coração dele. Aprender com Débora, profetisa que julgava o povo com sabedoria e justiça. Aprender com Ana, que estéril orou pedindo um filho e o devolveu a Deus para que ele se tornasse um grande profeta. Aprender com Abigail, poxa, que mulher sensata, hein? Ela evitou uma grande guerra e possivelmente muitas mortes com aquela sabedoria dela, né? Aprender com Esther, uma mulher fiel a Deus, que, sabe, se pôs à disposição para morrer pela sua fé e pelo seu povo. Aprender com Maria, mãe de Jesus, que com humildade aceitou a grande missão de Deus para a sua vida. E essa missão foi num tempo que ela poderia custar a vida dela, né? Ela poderia ter sido morta por ter aceito a sua missão. Aprender com Maria Madalena,
que após ser convertida expressou sua gratidão a Jesus de uma forma única, que a história até hoje a lembra. Gente, é tão incrível, né? Pensar onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aprender com Lídia, ai, que mulher hospedeira, que mulher atenciosa, né? Ela era sempre disposta, com o coração aberto, né? Para receber bem, para cuidar, mas também aberta às palavras de Deus e a ser ensinada, a ser moldada segundo o coração de Deus. Aprender com Eunice e com Lloyd. Mulheres de fé que souberam criar os seus filhos no caminho do Senhor. Ensina a criança no caminho que deve andar e ela, quando for velha, ainda não se desviará dele. Sabe, minhas amadas, o que todas essas mulheres têm em comum e têm em comum conosco? É que todas elas são mulheres com defeitos, com fraquezas, tiveram momentos delicados, passaram por situações difíceis, mas elas deixaram seu exemplo de esperança, amor, humildade, coragem, perseverança e fé a cada uma de nós. Elas foram mulheres como nós e elas nos mostram que se elas conseguiram, com a graça de Deus, nós também podemos conseguir. Então, minhas queridas, que o Senhor possa te abençoar grandemente nesse tempo de caminhada em 2021. Que Deus possa te coroar com graça, com amor, que possa te dar a sabedoria da mulher sábia que edifica a sua casa. E que você possa, a partir de hoje, fazer um propósito com Deus, de estudar mais, de orar mais, buscando sempre deixar que Deus trabalhe na sua vida de dentro para fora, transformando dentro de você e ao teu redor. Que Deus te abençoe grandemente. Um grande abraço, o nosso carinho e a nossa oração por cada vida. Amém.